Bom, iniciada a gravação, bom dia a todos. Hoje é dia 22 de março de 2022. Declaro aberta a sessão de hoje da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Hoje presentes o Dr. Douglas Kuchiyama, vice-presidente, Dr. Flávio Arantes, doutora Maria Alice Formigoni e, pela representação fiscal, Pedro Abraão. Nós temos hoje 4 processos em pauta e apenas uma inscrição para sustentação oral, que é justamente o último processo da pauta da JBS. Então, eu peço que todos se dirijam para lá. Vamos iniciar o julgamento por este processo. Eu só peço alguns minutinhos para que eu faça aqui uma pequena... O voto já está até disponível, mas eu vou fazer uma pequena edição aqui. Eu fiz uma leitura ontem e só pequenos erros aqui que eu corrigi. Já faço o registro novamente. Muito bem, o voto já está registrado. Eu vou fazer uma breve apresentação do processo. Em seguida, eu abro a palavra para que a doutora Luciana apresente sustentação oral. Bom, são 12 acusações. No entanto, apenas o item 4 do auto de infração está em discussão neste recurso. Muito bem. Existem aqui uma preliminar de nulidade do auto de infração, né? Mas tem pedido de decadência também, mas o item 4 do AIN é de crédito indevido por escrituração em montante superior ao destacado nos conhecimentos de transportes eletrônicos, conforme folhas tais. O contribuinte ele sustenta que efetuou corretamente os pagamentos do ICMS devido, os termos do artigo 316, combinado com 116 do RICMES, de modo que a apropriação do crédito do imposto é legítima. A decisão de primeira instância entendeu que não houve a devida comprovação desses pagamentos e que o contribuinte ele reconheceu as irregularidades no cumprimento das obrigações acessórias, de modo que não poderia ter se apropriado do crédito do imposto. E o contribuinte recorre, basicamente, sustentando as mesmas matérias de defesa e das várias manifestações feitas no processo. E, como eu disse aqui há pouco, a alegação de nulidade do auto de infração e também pedido de decadência. Esse é o brevíssimo relatório. Eu passo, então, a palavra para a doutora Luciana
Politano de Lucena, para que apresente a sua sustentação oral pelo prazo de 15 minutos. Doutora Luciana, com a palavra. Obrigada, presidente. Bom dia a todos. Cumprimentos a todos que estão presentes nessa comunicação de julgamento. Como já foi exposto pelo presidente, com relação... Existem dois argumentos, basicamente, que são suscitados no recurso ordinário da empresa. Existe uma preliminar de nulidade e existe um argumento de mérito, que é com relação à infração 4, que seria de creditamento indevido, e que é o cerne, basicamente, de todas as últimas diligências que ocorreram no processo. Toda a celeuma está em torno do item 4. Esse processo, essa é a terceira sessão de julgamento que eu acompanho, justamente em relação a esse item 4, e eu vou me ater a ele, vou começar por ele, e depois eu vou rapidamente na preliminar de nulidade. Basicamente, o que é que acontece? A empresa, ela efetuou o recolhimento do ICMS, do serviço de transporte, que foi prestado, na condição de tomadora, né, que foi prestado por transportador sem inscrição no estado de São Paulo, e ela efetuou esse recolhimento desse ICMS nos termos do artigo 316, que lhe imputa a condição de substituta. E ela lançou esses créditos, mas ao invés dela emitir as notas fiscais de entradas que o próprio artigo 316 prevê, ela escriturou o CTE e se apropriou do crédito. E, em decorrência disso, houve a lavratura do auto de infração, e a empresa sustenta, na sua defesa, durante todo o contencioso administrativo, ela sustenta a legitimidade desses créditos que foram apropriados com fulcro no artigo 116 do RICMES. A decisão de primeira instância, como foi apontado pelo relator, entendeu que a empresa não teria acostado documentação que fosse hábil a comprovar a legitimidade desses créditos, então, quando da interposição do recurso ordinário, a empresa juntou todas as dias que comprovam o recolhimento do ICMS-ST do período do auto de infração, que é de 2014. Primeira sessão de julgamento, senhores, a antiga relatora, a doutora Maria Eugênia, ela converteu o processo em diligência, ela não se manifestou sobre as preliminares e converteu o processo em diligência, justamente porque ela entendeu que havia um indício de comprovação do recolhimento do ICMS-ST, desse ICMS-ST, e que é justamente o argumento de defesa da autora para que tenha se apropriado dos créditos tidos por indevidos pela autoridade fiscal. O processo foi convertido em diligência. Nós já tínhamos acostado toda a documentação que comprovava a legitimidade desses créditos, mas acostamos novamente, reiteramos toda a nossa argumentação, e veio uma manifestação da autoridade fiscal, as folhas 15.848, no sentido de ele não analisou a documentação, o agente fiscal atuante, ele não analisou a documentação, e ele fez uma análise meramente de direito, no sentido de que a empresa não teria direito a se apropriar do crédito em questão, uma vez que ela não teria seguido os requisitos da legislação, ou seja, a questão do aspecto formal, que era justamente a emissão da nota fiscal de entrada. Acontece que esse aspecto formal, a empresa desde o início, isso não era nenhuma novidade, a empresa desde a sua primeira manifestação nos autos, que foi quando da impugnação, a empresa reconheceu que havia descumprido essa formalidade, no entanto, ela sustenta... Doutora Luciana, acionou o seu mudo. Acho que, por engano, agora sim. Alô, oi, os senhores me escutam? Agora sim. Você acionou o mudo no meio da sua fala. Eu não sei como foi isso, mas enfim, eu vou só recapitular brevemente, eu não sei até onde os senhores escutaram. Retomar, por favor. A doutora Maria Eugênia converteu o processo de diligência, não sei se os senhores chegaram a ouvir esse ponto, converteu o processo em diligência para que a autoridade fiscal avaliasse a documentação, o conjunto probatório trazido pela empresa e que, no entender da empresa, é suficiente para comprovar a legitimidade dos créditos apropriados. O processo foi convertido em diligência nesse sentido, a empresa trouxe novamente aos autos toda a documentação que ela havia trazido, primeiramente como amostragem, ela posteriormente trouxe toda a documentação e foi para a autoridade fiscal. A autoridade fiscal se manifestou no sentido de que não analisou a documentação da empresa, efetivamente, né, sob o entendimento de que, independentemente da documentação, não havia sido cumprido um aspecto formal, que era justamente a emissão da nota fiscal de entrada, que amparasse o crédito que foi apropriado pela empresa.
processo retornou para julgamento novamente, foi a segunda oportunidade. A doutora Mara novamente se pronunciou, e se pronunciou no sentido de que, abre aspas, eu peço até Vini só para fazer a leitura, entendo que a diligência não foi efetivamente cumprida naquilo que requerido anteriormente, de se constatar que na manifestação fiscal de folhas tais e tais, a autora do feito, extrapolando a sua competência, adentra no mérito do julgamento, chegando a desqualificar as diligências solicitadas pelos nobres colegas deste grande tribunal administrativo. Esse foi o posicionamento dela, restou vencido, isso é as folhas 15.865. Restou vencida, o presidente da Colin da Sétima Câmara, doutor Inácio, ele pediu preferência, entendeu que o pronunciamento do agente fiscal era legítimo, ele poderia se pronunciar sobre aquilo, e entendeu novamente por converter o processo em diligência, dessa vez incumbindo a empresa autuante comprovar nos autos, trazer diversas documentações. Aí eu vou transcrever exatamente, eu vou fazer a leitura exatamente do que ele pede. A autuada deve apresentar, no prazo de 30 dias, a composição das prestações que deram origem aos valores lançados no campo. Outros débitos, faixa de substituição tributária, lançado no livro de registro de apuração, discriminando os conhecimentos de transporte com todas as suas informações, entre parênteses, número, CNPJ, data, UF, valor do CTE e ICMS. Após, adota a representação fiscal para sua manifestação. Fecha aspas. Esse é o pronunciamento que restou, que prevaleceu, que era justamente o voto de preferência do doutor Inácio, na última sessão de julgamento. Pois bem, novamente o processo foi convertido em diligência, a empresa trouxe exatamente toda essa documentação que foi requerida pelo doutor Inácio. Basicamente, o debate na última sessão de julgamento, foi eu que acompanhei também, era que pese nós tínhamos juntado todas as dias com os comprovantes de lançamento de pagamento, o doutor Inácio ele queria entender se aqueles valores que foram pagos naqueles campos das dias, eles englobavam os ICTs que foram o objeto de autuação. Justamente por conta disso, a empresa fez uma manifestação, nós juntamos todas as planilhas, compondo todos os valores que foram pagos a título de transporte, e que foram destacados nas dias que foram apresentados, e destacamos de amarelo todos os CTs autuados, justamente para demonstrar que, os CTs autuados, eles englobam os valores que foram recolhidos pela empresa no período que é o período fiscalizado. E o processo foi para a representação fiscal determinou os autos, a remessa dos autos para a delegacia de julgamento, para que a autoridade fiscal, o autor do trabalho, se manifestasse. E, novamente, nos deparamos com a situação em que o fiscal autuante fez uma análise de direito. Nesse ponto, nessa última manifestação, a autoridade fiscal chegou a fazer uma indagação, no sentido de que, ainda que a JBS tenha efetivamente recolhido, isso por si só é suficiente para comprovar a legitimidade dos créditos. Veja, senhores, na verdade, essa deliberação, ela tem, pelo menos na concepção da empresa, ela é uma deliberação, um juízo de valor que é feito justamente por esse órgão julgador, que é essa coluna da Câmara, desse egrégio tribunal administrativo. Que há um descumprimento de formalidade, isso é um ponto pacífico, porque inclusive é reconhecido pela própria empresa desde da sua primeira manifestação no processo. O propósito das conversões em diligências efetuadas pela antiga sétima Câmara era justamente verificar se, existe um descumprimento, uma alegação, uma infração de creditamento indevido. A empresa alega que o creditamento não seria indevido, uma vez que ela recolheu o ICMS e que tem um dispositivo no regulamento de ICMS que ampara esse creditamento, em que pese ela não tenha feito atendido os requisitos previstos na legislação do Estado. Vamos avaliar, converter o processo em diligência para avaliar se há efetivamente o pagamento, e aí, então, essa colina da Câmara, esse egrégio tribunal administrativo, avaliar, fazer um juízo de valor, se o descumprimento da obrigação acessória teria condão ou não para anular, para tornar ilegítima a apropriação do crédito. Fato é, não há uma avaliação se a documentação trazida pela empresa é suficiente para comprovar ou não o creditamento, porque o autor do feito tem uma resistência em fazê-lo. Ele chega a fazer, na última manifestação que ele apresenta nos autos, a inteligência dos dispositivos tais e tais. Ele poderia até fazer esse juízo crítico, enfim, entender que, ainda que se tenha comprovante de recolhimento, ainda assim não seria suficiente, mas o fato é, ele não faz o que é proposto a ele, justamente o que é determinado a ele, fazer, que é avaliar o conjunto probatório trazido pela empresa. Porque, ainda que ele eventualmente tenha um entendimento no sentido de que há um comprovante de recolhimento,
Mas esse comprovante de recolhimento desse ICMS ainda assim não seria suficiente para legitimar o crédito, uma vez que foi descumprida a formalidade X, Y, Z, essa Colindecama poderia ter um entendimento diferente. O fato é, existe uma resistência, não é cumprida as diligências que estão sendo propostas, nós estamos já na terceira oportunidade, a empresa cumpriu exatamente tudo que foi determinado na última sessão de julgamento pelo doutor Inácio em seu voto de preferência, fez questão de fazer menção ipsilítere às documentações em que ele exigia, com os campos certos na elaboração da planilha, de número, CNPJ, etc., e não se tem qualquer juízo de valor sobre essa documentação que foi acostada pela empresa. Então, esse é o nosso primeiro pedido, para que novamente seja determinado ao autor do feito que efetivamente se pronuncie, porque senão nós estamos tornando totalmente sem propósito as decisões desse colento Tribunal Administrativo, uma vez que se determina que se cumpra uma diligência, e no final das contas essa diligência não é cumprida. Então, esse é o meu primeiro pedido, que é com relação ao único argumento de mérito, senhores, que nós trazemos no auto de infração, que é justamente atinente ao item 4, e eu reitero também o nosso pedido de diligência, de nulidade do auto de infração. Esse auto de infração, como já apontado pelo relator, ele é composto por 12 itens. Ele foi lavrado nos últimos dias do ano de 2019, justamente porque ele fiscaliza o período de 2014, ou seja, supostos fatos geradores que estavam na iminência de serem fulminados pela decadência. É um auto de infração que ele é composto por 15 mil folhas. Eu tive a oportunidade de elaborar a defesa dele, foi um esforço sobrenatural correlacionar os documentos com as infrações que foram imputadas, tanto foi um esforço sobrenatural que o processo foi convertido em diligência pela própria Delegacia de Julgamento, as folhas 1551, e a própria Delegacia de Julgamento invoca o princípio do contraditório e da ampla defesa e determina que a autoridade fiscal faça a correlação entre as acusações fiscais e toda a documentação que ele acosta, porque, a princípio, da forma com que o auto foi lavrado, os documentos fiscais, eles não dialogam com as acusações. A empresa não tem como comprovar, nem como entender, o fiscal não tem como comprovar e a empresa não teve como entender a documentação que foi trazida a título de anexo e que compõe naturalmente o auto de infração que foi lavrado pela autoridade fiscal. O fato é, se essa documentação não fosse relevante para poder se entender as acusações fiscais, se ela não tivesse uma relevância no lançamento da forma com que ele foi efetuado, a própria Delegacia de Julgamento não teria convertido o processo em diligência. Determinou a conversão fiscal, foi aberta vistas à autoridade fiscal se pronunciou, fez toda a correlação, coisa que no entendimento da empresa deveria ter sido feito quando da lavratura do auto de infração, que é o momento que o lançamento se perfectibiliza. O fato é que o contraditório e a ampla defesa, eles não foram conservados quando da lavratura da auto de infração, eles foram saneados em sede de diligência, e é justamente isso que nós invocamos para poder respaldar o nosso pedido de nulidade. E são essas as razões, senhores, basicamente esse é o ponto principal da discussão submetida a essa sessão de julgamento, objeto do nosso recurso ordinário. Nós pugnamos para que seja dado provimento e nós pugnamos, inclusive, para que seja convertido novamente o processo em diligência, para que se afira toda a documentação que foi requisitada por esse próprio Agreste Tribunal Administrativo, foi cumprido pela recorrente e não foi realizado até o momento qualquer juízo de valor, qualquer análise acerca da documentação apresentada pela empresa. Eu agradeço aqui a atenção de todos, me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos e desejo uma boa sessão de julgamento. Obrigado, doutora Luciana, pela assertividade aí das suas alegações. Pontuou muito bem aí as suas alegações e os pontos principais aí do seu recurso. Eu estou passando ao voto. Bom, eu já fiz o breve relatório, então, as questões aqui de conhecimento, eu não estou conhecendo a alegação de excesso de juros em função da súmula 10, também não conheço do recurso da alegação da ilegalidade do cálculo da multa sobre o montante do crédito tributário atualizado, súmula 13, e esclareço que os juros foram corretamente calculados, observando-se o artigo 96 da Lei 6374/89, que eu coloquei o número errado,
conforme DDF de folhas 9/14. O contribuinte faz alegações genéricas sem indicar ou demonstrar o valor do excesso de exigência. Então, eu estou rejeitando. Com relação à multa confiscatória, também não conheço, em função do artigo 28 da Lei 13.457. E também aqui o registro que a questão da nulidade do auto de infração, eu só vou conhecer dessa matéria em relação ao item 4, porque o recurso é parcial. Quanto à nulidade do auto de infração, do item 4, em relação ao item 4, entendo que as alegações do recorrente são genéricas, pois não é especificado com clareza no que consiste a eiva legal em relação ao item 4. Não se colhe o argumento de cerceamento de defesa, considerando que foi oportunizado o direito de devido processo legal ao contribuinte. Infere-se que a parte passiva apresentou defesa e recurso, juntamente com vasta documentação para corroborar suas alegações, aduzindo percussientes fundamentos jurídicos. De mais a mais, houve conversão do julgamento em diligência para esclarecimento e apuração da verdade jurídica, tanto em primeira instância, folhas 15.500 a 15.504, quanto em segunda instância, 15.696 e 15.698, tendo o contribuinte se manifestado em todas as oportunidades de forma incisiva, as folhas 15.533 e 15.549, e com documentos de folhas 15.550 e 15.560, e ainda as folhas 15.665 a 15.667, com documentos de folhas 15.668 e 15.690, bem como no atendimento à diligência determinada pela 7ª Câmara Julgadora, as folhas 15.704, 15.704, 15.706, apresentando os documentos e planilhas de folhas 15.708 e 15.847. Novamente, o contribuinte teve a oportunidade de apresentar manifestação por petição às folhas 15.857 a 15.860, sobre a manifestação fiscal de folhas 15.848 e 15.550, e sobre o parecer em diligência da representação fiscal às folhas 15.854 a 15.855. Logo, não vislumbra o cerceamento de defesa, sendo desnecessária nova dilação probatória. Com relação aos requisitos do auto de infração, verifico que estão todos presentes, conforme artigo 34 da Lei 13.457. Com efeito, verifica-se de forma inconfusa que o auto de infração 4.131.252, dígito 1, atende a todos os requisitos legais previstos. Ressalto que houve descrição dos fatos pela fiscalização, que são suficientes para identificar a infração, do item 4. Tudo corroborado pelo demonstrativo de folhas 383/413, montante do crédito devido, pelo livro de registros fiscais de entrada, folhas 414 e 424, e CTEs de folhas 425 e 479. Ora, o cerne da controvérsia administrativa tributária, relativamente ao item 4, é justamente a configuração ou não da infração fiscal imputada, que são questões de mérito a serem apreciadas por este sodalício, tendo em vista o crédito indevido, já que não houve regular escrituração fiscal pelo contribuinte, nem pagamento de imposto até a lavratura do AIM, segundo acusa o fisco, muito embora o contribuinte afirme que o imposto foi pago e que as eventuais irregularidades formais não lhe retiram o direito de aproveitamento do ICMS. Deste modo, a descrição do fato infracional e a indicação do fundamento legal é de clareza meridiana, não acarretando, por consequência, violação ao princípio da ampla defesa, tanto que houve percussiente impugnação quanto ao mérito da acusação fiscal, como dito a Lures. A acusação fiscal, ora contestada, é de crédito indevido de ICMS, por ter o contribuinte se apropriado em montante superior ao destacado nos respectivos documentos fiscais. Deveras, o fato infracional se subsume à hipótese do artigo 61, parágrafo 2º do RICNIS, combinado com a sanção prevista no artigo 85, inciso 2, letra J, da Lei 63.74/89, até porque não houve impugnação quanto ao enquadramento do fundamento legal pela parte recorrente, 34, inciso 5º, da Lei 13.457. Portanto, não houve qualquer alteração do lançamento exordial. Afasto, pois, o pedido de nulidade do auto de infração. Passo a análise das demais matérias recursais. Decadência. Alega o recorrente que há decadência do fisco,
constituir o crédito tributário do item 4 do AIM, dado que houve aperfeiçoamento do lançamento fiscal, somente em 24 de 3 de 2020, em razão da diligência realizada pelo órgão julgador de primeiro grau. O argumento não tem qualquer consistência jurídica. Em proêmio, infere-se que tem aplicação na espécie a regra do artigo 173.1 do CPN, por se tratar de infração de crédito indevido, força da súmula 9 do TIT. Assim, a constituição do crédito tributário se deu em 20 de 12 de 2019, a notificação ao contribuinte se deu em 23 de 12 de 2019, sendo este o momento do aperfeiçoamento do crédito tributário. Considerando que as operações ocorreram de fevereiro a dezembro de 2014, não há que se falar em decadência. A alegação do recorrente que houve um, entre aspas, aperfeiçoamento definitivo do crédito tributário somente em 24 de 3 de 2020, em virtude de diligência levada a efeito pelo órgão de julgamento de primeiro grau, é despropositado. Não houve novo lançamento em revisão, artigo 149 do CTN, nem muito menos aditamento ou complementação. Em verdade, as duas diligências foram determinadas tendo em vista as alegações do contribuinte na busca da verdade jurídica, com fundamento nos artigos 25 e 26 da Lei 13.457, que, aliás, apenas confirmaram o lançamento fiscal na íntegra, conforme folhas 15.497/15.498 e 15.948 até 15.951. Tanto que a decisão do primeiro grau manteve o item 4 aí. De start, rejeita-se o pedido de reconhecimento de decadência. Mérito. O item 4 é de crédito indevido por escrituração em montante superior ao destacado dos conhecimentos de transportes eletrônicos, conforme folhas 296 a 311. O contribuinte sustenta que efetuou corretamente todos os pagamentos de CMS devido, nos termos do artigo 316, combinado com o 116 do RIGMES, de modo que a apropriação do crédito de imposto é legítima, tendo em vista o princípio da não cumulatividade. Com efeito, o ponto nodal da controvérsia é saber se é indevido o aproveitamento de crédito de CMS, tendo em vista as confessadas irregularidades na escrituração de operações tributadas, a despeito do eventual pagamento do imposto, como é alegado pelo contribuinte. A questão posta deve ser resolvida à luz do princípio da legalidade estrita, que rege o direito tributário. E aqui eu faço algumas considerações a respeito do princípio da não cumulatividade, né, que ela tem que ser observada, evidentemente, né, não só por conta da legislação constitucional, mas também na legislação infraconstitucional, mas, no entanto, o artigo 23, combinado com os artigos 19 e 20 da Lei Complementar 87 e 96, estabelecem que o direito de compensação do ICMS depende do atendimento das condições estabelecidas na legislação tributária, e aqui eu transcrevo os referidos dispositivos legais. Os artigos 59 e 61 do RICMES, para fins de crédito de imposto, prescrevem que tal direito é assegurado desde que lastreado em documento fiscal hábil, nos seguintes termos que eu também transcrevo. Neste diapasão, é importante ressaltar que o contribuinte reconhece as irregularidades na escrituração fiscal que deram ensejo à motivação do lançamento fiscal em Testilha, artigo 20 da Lei 13.457, como se vê da resposta à notificação de folhas 264/279, item G, folhas 381 a 382, pelo contribuinte, consignando que houve, entre aspas, erro operacional na escrituração, fecha aspas. Mais adiante, as folhas 15.477, reafirma que, abro aspas, importante salientar que, ainda que a impugnante eventualmente não tenha seguido à risca o procedimento de apropriação do sobredito crédito, com emissão de nota fiscal de entrada com imposto destacado, tal fato por si só não tem o condão de tornar o crédito ilegítimo, uma vez que não se pode simplesmente invalidar o crédito em virtude de mero descumprimento de formalidades impostas pelo Estado de São Paulo. Fecho aspas. A legislação tributária é clara no sentido de que o cumprimento das obrigações acessórias previstas com o sentido da escrituração do respectivo documento fiscal é condição para legítimo crédito de imposto ex vido os parágrafos 1º e 2º do artigo 61 do RICMES. Ora, o artigo 113 do Código Tributário Nacional prevê em seu artigo 2º que a obrigação acessória prevista nas normas de regência tem por escopo a imposição de prestações positivas ou negativas. No seu parágrafo 3º está previsto que a inobservância da obrigação acessória acarreta
a conversão em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. O artigo 115 do mesmo Codex diz que o fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação prevista em lei que imponha a prática ou abstenção de ato. Assim, o contribuinte deve observar rigorosamente as prescrições legais e as normas regulamentadoras, sob pena de sujeitar-se aos coimas desinentes. Portanto, não tendo sido regularmente registradas e escrituradas operações tributárias, o crédito de imposto não poderia ter sido apropriado, estando ausentes os requisitos legais, nos termos da legislação transcrita, mesmo que se admita o pagamento do imposto na forma do artigo 316 do RICS, segundo alega o recorrente. Ainda assim, analisando o elenco probatório, não vislumbra que houve comprovação do pagamento do imposto ao tempo da lavratura do auto de infração, diante das provas anexadas pela fiscalização, conforme esclarecimentos prestados às folhas 15.947, 15.497 a 15.498, a despeito de todos os documentos e manifestações apresentados pelo recorrente, conforme já apontado neste voto, em especial, petição de folhas 15.704 a 15.706 e documentos e planilhas de folhas 15.708 a 15.847. Ao que tudo indica, as correções dos débitos de ICMS ocorreram após a lavratura deste AIM. Conferir manifestação fiscal de folhas 15.951, conclusão. Por tais fundamentos, se a figura procedente o item 4 do AIM, conforme restou comprovado pela parte ativa, teor demonstrativo de folhas 383 a 413, montante de crédito devido, e pelo registro de livro de registros fiscais de entradas, folhas 414, 424 e conhecimentos de transportes eletrônicos, folhas 425 a 479 e anexos 22, 23, 24, 25, 26 e 27 de folhas 264 a 479. Então, exposto, conheci em parte do recurso ordinário, na parte conhecida, nego o provimento, nos termos do fundamentado, este é o voto. Eu só vou fazer uma pequena correção de erro de digitação aqui, que eu detectei agora, mas os debates estão em aberto. Estamos de acordo com o voto, senhor presidente. Doutor José Orivaldo, eu parabenizo aí pelo voto. O que me chamou a atenção nesse processo, até que poderia ser um esclarecimento de fato, é que as prestações de serviço de transporte que foram aí identificadas da forma como identificadas pela recorrente, elas têm início todas fora do estado de São Paulo. E, conforme alega a recorrente, os pagamentos foram realizados em conta gráfica a favor do Estado de São Paulo. Então, a princípio, tais pagamentos aí não se prestariam para justificar as prestações de transporte, visto que devido às unidades da federação onde se iniciaram as prestações, né? Queria saber se esse tema foi ou de alguma forma aí abordado ao longo das diligências. Doutor Flávio, essa questão especificamente, dentro do conhecimento, do que eu me lembro do processo, não foi debatido. Isso não foi levantado, essa questão. A doutora Luciana está pedindo aí a palavra. Doutora Luciana, é uma questão de fato, por favor. Bom dia, doutor Flávio. Doutor Flávio, na verdade, esses serviços eles tiveram início dentro do estado de São Paulo. As folhas, por exemplo, 425, nós temos um CTE, que é referente justamente a essa infração, e tem que o remetente ele é localizado dentro do estado de São Paulo. O que é localizado fora do estado de São Paulo são os prestadores dos transportes. A maioria é localizado no estado do Paraná. São prestadores de serviços de transporte que não têm inscrição dentro do estado de São Paulo.
Tá certo. Então, nessa comprovação não estão as prestações de serviço de transporte, estão os dados dos que seriam aí os prestadores, né? Pois não, doutora Luciana, pode esclarecer? Eu, na verdade, não entendi a indagação do doutor Flávio. Se na documentação que nós juntamos, não estaria a comprovação desses serviços de transporte? Do pagamento referente a esses serviços de transporte, foi isso? Por exemplo, nas folhas 15766. Só um minuto, doutor Flávio. Nessas folhas estão as dias que foram transmitidas no período. O que nós fizemos, e que foi inclusive o objeto de indagação do doutor Inácio na última sessão de julgamento, nós demonstramos o valor que foi recolhido, por exemplo, nesse código 00206, fundamento legal, artigo 116, 20 mil, por exemplo, de crédito de ICMS, 20 mil de débito de ICMS. Desses 20.108, ele é composto, 18 mil é composto por frete e substituição tributária. E aí nós nos apropriamos desse crédito de 18 mil no livro de apuração. O que foi proposta na última sessão de julgamento foi abrir esses 18 mil, pelo doutor Inácio, abrir esses 18 mil para a gente demonstrar que dentro desses 18 mil que foi pago a título de ICMS na condição de substituta pela tomadora de serviço, que é justamente a autuada, abrir para demonstrar que os CTEs autuados fazem parte desse valor de 18 mil que foi recolhido pela empresa. Era essa a indagação do senhor? Dúvida? Eu acho que eu entendi. Estou satisfeito, tá, doutor Edivaldo? Pode prosseguir aí. Pois não, doutora Maria Alice? Gostaria de cumprimentar a doutora Luciana pela sustentação oral, doutor Orivaldo pelo excelente voto e informar que eu vou acompanhar o doutor Orivaldo. Eu concordo com o voto e não tenho nada a acrescentar. Bom, não havendo mais inscritos, eu estou, então... Alguém mais? Eu posso encerrar os debates? Estou, então, encerrando os debates. Peço que os senhores juízes confirmem presença para a quórum de votação.
Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento, recurso ordinário parcialmente conhecido, no mérito não provido. À unanimidade. Agradeço a presença e a paciência da doutora Luciana, pela desculpe da demora no início da sessão, e esperamos estar aí até breve. Obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos. Bom trabalho. Obrigado. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Podemos começar pela... Tem um processo aqui, já tive a oportunidade, Autoposto Serviços Bongaville. Acho que é isso, que pronúncia é essa. Tem aqui, inclusive, recurso de solidário, me parece, mas ambos estão ausentes. Registrando aqui a ausência da sustentação oral. Doutor Flávio, o processo já está em termos aí para registro. Assim que registrar, pode apresentar o processo e seu voto. Né? Caso, parece que simples aí. Pelo menos por enquanto. Bom, o voto está registrado. Esse processo é outro auto decorrente da operação combustão, tal qual o voto da semana passada. Neste caso aí, todavia não tem a inclusão do destinatário como solidário. Estão incluídas aí 3 pessoas físicas que seriam relacionadas à empresa de contabilidade, empresa de contabilidade Plumas, que estaria envolvida na emissão dos documentos fiscais sem o consentimento do estabelecimento. O processo foi julgado procedente em primeira instância e foram apresentados recursos ordinários pelo autoposto, emitente dos documentos, e por apenas um dos responsáveis solidários. Só que ocorreu uma confusão aí, eu creio, por parte do
dos patronos seria marido e mulher, esses dois responsáveis solidários, e o recurso ordinário que foi apresentado, na verdade, seria um meia-culpa do marido, isentando a conduta da esposa na situação, só que ele foi transmitido em nome da esposa pela OAB do advogado do marido. Então, esse fato aí veio... houve um equívoco aí no exame de admissibilidade do recurso, foi admitido como sendo recurso do marido, em que pese estar em nome da esposa. Esse fato foi observado pela representação fiscal, mas não se atentou que os advogados eram diferentes, né? Então, um dos recursos aí que estaria em julgamento, eu entendo que não tem condições de ser processado, e eu fiz um voto curtinho pela conversão do julgamento em diligência. Eu não sei se ficou muito claro aí o que eu passei, mas eu vou fazer a leitura do voto rapidamente aqui. A partir do item 26, eu digo que, conforme já apontado pela dolosa representação fiscal no item 4 de seu parecer de folha 460, houve um erro no despacho de admissibilidade dos recursos, sendo que foi deferido o processamento do recurso ordinário de Anderson de Moura, quando, na verdade, tal recurso foi interposto em nome de Carina Cristina dos Santos. Todavia, o que não foi observado até o presente momento é que foi a patrona de Anderson de Moura, doutora Jaqueline França, a signatária de tal recurso. O patrono de Carina Cristina dos Santos é o doutor Oreste da Locke Neto, conforme consta do instrumento de mandato de folhas 286. Desta forma, não há nos autos prova da capacidade da doutora Jaqueline de França para representar a responsável solidária Carina Cristina dos Santos nos autos, de forma que o recurso ordinário de folha 451 a 452 não pode ser conhecido, nos termos do artigo 29, inciso 2 da Lei 13.457. Todavia, neste sentido, observo que o artigo 94, inciso 2 do Decreto 54486, que regulamenta a Lei 13.457, dispõe o seguinte. Aí eu transcrevo aqui o artigo 94 do decreto. Nesses termos, preliminarmente, propõe a conversão do julgamento em diligência para que seja intimada a doutora Jaqueline França, para que faça prova de sua capacidade postulatória nos autos, em relação à responsável solidária Carina Cristina dos Santos, nos termos do artigo 94 do Decreto 54486, após trânsito pela douta representação fiscal para prosseguimento do feito. Então, diante desse fato, eu estou convertendo o julgamento em diligência nos termos do regulamento, aí, quando constatado esse problema. Pelo que eu entendi, então, doutor Flávio, quem interpôs o recurso não tem a procuração do recorrente, né? Então é para regularizar isso. Eles confundiram lá, o advogado que era do marido, interpôs o recurso para a esposa, só que ela não tinha procuração. Está com o microfone, doutor Flávio. O microfone está fechado. A advogada do marido fez o recurso, mas nomeou o recurso como sendo da esposa e juntou documentos, tudo eu entendo que deva ser saneado isso antes de prosseguir o julgamento aí, porque pode ser anulado depois. Sim, com certeza. Eu acho que é prudente fazer dessa maneira. Então, é que eu disse, né, na prática, quem interpôs o recurso não tem a procuração do recorrente. Então, é para regularizar a capacidade postulatória e para evitar depois qualquer alegação de nulidade. Eu estou de acordo, viu? Estou de acordo. Também estou de acordo.
Também estou de acordo, presidente. Estamos de acordo, senhor presidente. Ok. É uma cautela para evitar futuras nulidades. Eu acho que vale a pena. Então, vamos encerrar os debates. Aguardo confirmação de quórum para a votação. Todos confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Julgamento convertido em diligência à unanimidade, conforme proposta do relator. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Vamos, então, para Transrocha, a relatora, a doutora Maria Alice Formigoni. O AIN é o 4.085.188. Tem aqui recurso de ofício. Só vou registrar aqui a sustentação oral da representação. Pronto, já registrei a sustentação oral. Doutora Maria Alice, pode, então, registrar o voto. Em seguida, pode apresentar sua proposta de voto. Tudo bem, eu só estou editando. Só um momento. Douglas, eu estou habilitando o seu também, viu? Se quiser ir registrando, sem problemas. Deixei lá Deixei adiantado aí, aberto aqui já, iniciando os debates para registro do seu voto. Pronto, já está disponível para a leitura dos senhores. Então, é assim, um recurso ordinário e um recurso de ofício. São duas acusações. A primeira é de falta de pagamento do ICMS. Acho que tem algum microfone aberto aí. Você está dando eco. Então, a primeira é de falta de pagamento do ICMS, decorrente de levantamento fiscal, realizado nos termos do 74, artigo 74A da Lei 6374, incisos 4 e 7, que são ativos ocultos e pagamento de despesas. E a outra acusação é de falta de escrituração de documentos fiscais no registro de entradas. Aí, na decisão recorrida, o item 2 foi integralmente mantido, o item 1 foi parcialmente cancelado. No recurso ordinário, constaram as seguintes alegações. Quanto ao item 2, descrição errônea do acontecimento fático do item 2, incongruência da capitulação legal da respectiva multa, inconsistência também na acusação, quando imputa falta de registro das notas dos meses indicados, né, no relato, e insuficiência de provas relativas ao período descrito.
E no mérito, ele alegou que na decisão recorrida, quanto ao item 1, não houve acolhimento de diversos argumentos, de que o ativo oculto e mero pagamento de despesas não poderiam ser tomados isoladamente como fatos geradores do ICMS, nem como presunções de realização de operações tributadas, e nem argumentos sobre a impropriedade da acusação de aquisição de bens sem registro na contabilidade em razão da ausência de provas, impossibilidade de se exigir do contribuinte a produção de prova negativa. Também se insurgiu contra a exigência de contra a cobrança de juros moratórios superiores à taxa Selic e a inclusão de juros na base de cálculo da multa. A representação fiscal apresentou contra-razões ao recurso ordinário, pugnando pelo seu desprovimento. Quanto ao recurso de ofício, a representação fiscal e autuada apresentaram parecer e contra-razões, solicitando, respectivamente, o seu provimento e desprovimento. E, originalmente, havia sido proferida uma decisão de primeira instância, mantendo a autuação, porém ela foi anulada por decisão da segunda Câmara Julgadora desse tribunal, por falta de apreciação de argumentos da defesa. E também o AFR autuante se manifestou sobre a defesa apresentada em 2 oportunidades. Esse é o relatório. Então, primeiramente, com relação ao recurso ordinário, eu não conhecia os questionamentos sobre juros de mora e atualização da base de cálculo da multa aplicada em função do artigo 28 da Lei 13.457, das súmulas 10 e 13 do Tribunal. Então, quanto à primeira preliminar suscitada, a recorrente limitou-se a repetir tudo quanto já havia alegado em sua defesa, sem apontar as razões pelas quais o que foi decidido a esse respeito em primeira instância deveria ser reformado. Por outro lado, considero que não há nenhum reparo a fazer quanto à análise e conclusão, constantes da decisão recorrida sobre tal questão, conforme transcrito a seguir, de forma que passe a integrar o fundamento do presente voto. Aqui tem um erro na redação que eu vou corrigir, tá? Ficou faltando algumas palavras. Aí aqui eu transcrevo os itens 61 a 68 da decisão de primeira instância, no sentido, essa alegação dela, tá, essa preliminar, foi no sentido de que o artigo 85, 5A, fala da falta de escrituração de documentos fiscais relativos à entrada de mercadorias no estabelecimento. E o que ela alegou foi que os bens do ativo permanente não podem ser considerados mercadorias. E aí, na decisão de primeira instância, isso foi rebatido, foi bem esclarecido, que, na verdade, a menção a mercadorias é um conceito amplo. Quando tem uma transação comercial, é adquirida, é comercializada uma mercadoria. A destinação que for dada depois pelo adquirente não retira essa condição do bem como uma mercadoria. Então, isso foi... Ela, na verdade, reiterou que a recorrente já havia argumentado em defesa, mas isso foi esclarecido, foi abordado na decisão de primeira instância. Então, assim, eu tenho um entendimento, assim, se o contribuinte, o recorrente, ele simplesmente repete tudo que ele já apresentou em defesa, sem levar em conta o trabalho que foi feito na decisão de primeira instância, que muitas vezes é um trabalho muito bem feito, assim, eu não vejo por que também repetir novamente, abordar novamente aquele tema, né? Então, eu também copio a decisão de primeira instância para fazer parte do meu voto. Quanto à segunda preliminar, observo que, efetivamente, a segunda preliminar foi o seguinte: na redação do item 2, está constando que ele só deixou de... A falta de escrituração se referia a documentos emitidos em maio, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2012. Porém, quando vamos verificar o demonstrativo relativo a esse item de folha 113 e o DDF,
são relacionados documentos dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e setembro. Então, preliminarmente, ele pediu a anulação desse item por haver essa incongruência. E, realmente, há um erro mesmo. Eu descrevo aqui no item 12. No item 13, eu coloco assim: não obstante a redação do item 2, entendo que o DDF, o demonstrativo de folha 113, as provas juntadas, não deixam dúvidas de que a acusação refere-se à falta de escrituração de documentos emitidos nos períodos de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e setembro de 2012, tratando-se, portanto, de mero erro de fato, passível de retificação pelo órgão de julgamento, com fundamento nos artigos 11 e 13, caput da Lei 13.457 de 2009, não devendo tal item ser anulado por essa razão. Tá? Agora eu passo à análise do mérito. Na primeira parte das alegações de mérito, a recorrente afirma que a decisão não acolheu diversos argumentos de defesa. Primeiro, que a acusação não esclarece se o ICMS exigido teria incidido sobre operações de saída de mercadorias ou prestações de serviços de transporte ou de comunicação, tendo-se limitado a declarar a exigência de ICMS pela constatação da existência de ativo oculto e pagamento de despesas, tendo considerado indevidamente tais ocorrências como os próprios fatos geradores do imposto. 2, de que mesmo a ficção prevista na lei estadual acerca da presunção de ocorrência de operações ou prestações tributadas pelo ICMS, na hipótese de constatação pelo fisco da figura contábil do ativo oculto, não encontra lastro jurídico que a sustente. E 3, de que ainda que se admitisse tal presunção, para que ela prosperasse, seria necessário que o contribuinte tivesse sido notificado previamente acerca dessa ocorrência, com o objetivo de eventual justificativa, não se admitindo desde logo a conclusão de sonegação sem a prévia oitiva do contribuinte a respeito, em estrita obediência ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Então, mais uma vez, na decisão de primeira instância, todas essas questões foram devidamente abordadas e o não acolhimento dos argumentos da defesa foi devidamente justificado em conformidade com o artigo 26 da Lei do Processo Administrativo Tributário. Por concordar tanto com a análise quanto com a conclusão alcançada na referida decisão e para evitar repetições desnecessárias, transcreva parcialmente, a fim de que integre as razões do presente voto. Aqui eu transcrevo os itens 33 a 47, eu vou pedir licença para não ler, mas basicamente é o seguinte: o julgador de primeira instância, o julgador tributário, abordou que a questão de ativo oculto e pagamento de despesa não foram considerados como fatos geradores. Existe uma previsão legal, sim, do artigo 74A da Lei 6374 de 89, uma presunção legal que estabelece que, uma vez identificados os elementos, né, os fatos relacionados nos incisos desse artigo, é possível, sim, presumir que foram realizadas operações ou prestações tributáveis, exigir o imposto em cima disso, que, na verdade, é uma presunção relativa, né, que o contribuinte, o autuado, ele tem a prerrogativa também de se defender, de apresentar argumentos contrários, inclusive no presente caso, ele apresentou e foram acolhidos. Um dos argumentos foi acolhido, que deu origem ao cancelamento parcial do item 1, que depois vai ser abordado no recurso de ofício. Então, na verdade, essa primeira parte das alegações de mérito foi um inconformismo dele com relação à decisão de primeira instância, mas eu concordei, achei que está correta. E, por fim, aqui no item 16, eu coloquei que no item 1 da autuação foram apontados e comprovados pelo fisco os fatos objetivos previstos no artigo 74A, incisos 4 e 7 da Lei 6374 de 89, como presuntivos da ocorrência da omissão de operações e prestações de serviços
tributáveis realizadas sem o pagamento do imposto, tendo sido dada a devida ciência da acusação ao autuado, bem como a oportunidade para apresentar defesa, recurso ordinário, contra razões ao recurso de ofício, não sendo possível, portanto, acolher os argumentos de que não houve atendimento ao contraditório e ampla defesa. Aí, sobre as demais alegações de mérito, é assim, a segunda parte das alegações de mérito, na defesa, ele havia declarado, ele havia argumentado que teve um documento que foi apresentado, né, como parte da acusação do item 1, que foi essa nota fiscal 157, de 26 de dezembro de 2012, relativa à aquisição de um veículo, uma pá carregadeira, e que não teria havido a comprovação, assim, juntada de nenhuma prova. Aí, tanto o FR autuante quanto a decisão de primeira instância observaram que não, que foi juntado a folha 71 de parte, o livro diário geral foi juntado a folhas 20 e 21, não constou nenhum registro dessa aquisição, então que houve prova, sim, da acusação. Aí, no recurso ordinário, eu acho que ele copiou e colou essa parte da defesa e só acrescentou que a mera juntada do DANF não seria suficiente. Então, do jeito que eu coloco aqui no item 18, a recorrente alega que a mera juntada do documento fiscal no processo não é suficiente, o que se questionou na defesa acerca da comprovação da efetiva compra de tal bem pelo contribuinte, a qual deveria ser produzida pelo fisco e não foi. Porém, não lhe assiste razão. Uma vez que ela consta como destinatária da nota 157, emitida por Maria do Carmo Alves, microempresa, em 26 de 12 de 2012, com autenticidade e autorização de uso verificadas, conforme atestado pela representação fiscal folha 620. O tal documento fiscal tem por objeto mercadoria semelhante àquelas normalmente por ela adquiridas para integração ao seu ativo permanente, e que a recorrente não afirma que não tenha havido alteração, mas apenas alega a falta de apresentação de outras provas pelo fisco, parece-me que restou suficientemente comprovada pelo fisco a realização da operação, devendo-se resolver a questão a seu favor. Por fim, observo que as notas 69, 70, 83, 157, 2141, nas folhas aqui que eu cito, relacionadas no demonstrativo 113, relativas ao item 2 do AIM, referem-se a operações sem destaque do imposto. Quanto a esses documentos, conforme se pode verificar no demonstrativo de folha 113, em que foram totalizados os valores dos documentos fiscais por período, no DDF de folhas 3, foi incorreta a aplicação da multa de 10% do valor da operação, relativa à falta de escrituração no registro de entradas, sendo a multa correta de 5% do valor da operação ante o disposto no artigo 85.5a, acumulado com o parágrafo 2º da Lei 6374 de 89. Esse parágrafo é aquele que, para algumas infrações, ele estipula que a penalidade seja 50% do valor. E acho que o fiscal não se atentou a isso. Esse aspecto não foi objeto do recurso ordinário, porém, por se tratar de erro na capitulação da penalidade, pode e deve ser conhecido e retificado de ofício, com fundamento no artigo 13, caput da Lei 13.457 de 2009, aplicando-se também o disposto no seu parágrafo 1º. O parágrafo 1º é aquele dispositivo que garante que ele tenha devolvido o prazo para pagamento, o prazo de 30 dias, se a penalidade for, se da correção resultar penalidade de valor equivalente ao menos gravoso. Tá? Aí o recurso de ofício. Na defesa, um dos argumentos que ele alegou para
afastar a presunção, né, de operações tributadas, é que, na verdade, as operações sujeitas ao ICMS, as prestações, que é uma transportadora, as prestações de serviços de transporte sujeitas ao ICMS foram somente 4,05% do total da receita operacional do período. Aí ele até relaciona na defesa todos os outros, ao restante da composição da receita operacional de 2012, e também, junto com a defesa, ele apresentou todas as notas de prestação de serviço para confirmar essa informação, né, para comprovar essa informação. E o fiscal, o autuante, ele, na manifestação fiscal, a segunda manifestação fiscal dele, ele confirmou essas informações, ele admitiu que realmente, como as prestações tributáveis pelo ICMS no período foram só de 4,05%, realmente a base de cálculo do ICMS cobrado no item 1 deveria ser reduzida para esse valor aqui, que está na tabela, de 164,67, e o ICMS ser cobrado sobre 12% desse valor, resultando num valor de 38.660,13. A representação fiscal, em contrarrazões, ela pede o provimento do recurso de ofício porque ela não concorda com isso. Eu, pelo meu lado, eu acho que eu estou de acordo com essa redução, tá? Com esse argumento. Então, no item 24, eu coloco assim: considerando-se que a presunção estabelecida no artigo 74A da Lei 6374 de 89 é relativa, ou seja, admite prova em contrário. A autuada logrou demonstrar que somente a parcela de 4,05% de sua receita operacional 2012 adveio de prestações de serviços sujeitas ao ICMS, juntando a defesa as notas relativas aos serviços prestados em 2012, que tal informação foi confirmada pelo próprio FR autuante, entendo que foi correta a decisão de primeira instância no sentido de reduzir a base de cálculo do ICMS exigido no item, levando em conta a proporcionalidade entre a receita oferida em decorrência das referidas prestações e a totalidade das receitas, de modo que o recurso de ofício não deve ser provido. Então, de todo exposto, eu conheço do recurso de ofício, ele nega o provimento para manter a redução do item 1, tal como decidido em primeira instância, e conheço parcialmente do recurso ordinário, e a ele dou parcial provimento para retificar a acusação do item 2, de modo que os períodos nelas referidos sejam considerados os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e setembro de 2012, e 2, diminuir a multa aplicada no item 2 com relação às notas 69, 70, 83, 57, 2141, relacionadas no demonstrativo de folha 113 para 5% do valor das operações, com fundamento no artigo 85A e parágrafo 2º da Lei 6374 e no artigo 13, caput da Lei 13457. Então, esse é o meu voto. Eu só vou pedir licença para fazer algumas correções de redação. Cumprimento a Maria Alice pelo voto, muito detalhista, muito trabalhoso, né? Um voto longo, né? De modo que ouvimos aqui atentamente e ficou muito claro para nós a sua proposta. O processo está em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma manifestação em sessão, mas antes disso, pelo menos o voto que está aparecendo para mim, da doutora Maria Alice, tem uma linha ao final, antes da sala das sessões, que está meio estranho. Ela fala: de ofício interposto e dou-lhe provimento para restaurar a ocupação integralmente. Acho que essa linha está incorreta.
doutor Pedro já excluí, foi um erro essa parte já foi excluída. No final vou registrar, Tá, vocês podem conferir as correções, tá? tá. Eu elaborei aqui rapidamente uma pequena manifestação. Eu vou aguardar, então, a doutora Maria Alice fazer o registro do voto. Aí eu registro a minha manifestação para que todos nós consigamos ler juntos, né? Para você está dando eco também, o microfone? Não? Então é só para mim, menos mal. Não. Só um momentinho. Mas, enfim, então, enquanto a doutora Maria Alice faz o registro, só fazendo um pequeno resumo da minha manifestação, é no seguinte sentido: com relação ao item 1, que é a identificação de ativo oculto, ou seja, o fiscal comprovou que pelos registros bancários, enfim, da empresa, ela não teria caixa para pagar as notas fiscais da mercadoria que ela adquiriu. Então, nesse sentido, quando até o auto feito faz a proporcionalidade com relação ao mês em que houve receitas declaradas, em que o ICMS, a receita proveniente de operações tributadas pelo ICMS seria em torno de 5% só do total, com todo respeito ao voto da justiça relatora, isto não pode ser inferido para mês ou para os outros meses que não houve a declaração de receita. Ou seja, nos termos em que a contabilidade está correta, a receita tributável pelo ICMS é 5%, isso significa que a receita obtida não foi necessariamente esta mesma proporção. A gente não pode fazer esta inferência. Com relação ao item 1. Com relação ao item 2, o fato de haver mercadoria que não foi destacado o ICMS fiscal, falta de destaque de ICMS fiscal não é prova de que a mercadoria não seja tributada. Então, quando a doutora reduz a multa de 10% para 5%, isto deveria ser provado pelo contribuinte. Olha, estas notas fiscais não são sujeitas à tributação, por isso o auto está errado, eu quero que haja a redução de 5%. E nem sequer houve o pedido do cliente seu recurso de imposto. Então, entendemos que isso não pode ser feito de ofício. Tanto não pode ser feita a redução de ofício, como não pode ser feita a recapitulação, porque não houve prova por parte do contribuinte. As operações não são tributadas. Mas eu coloco aqui, a gente lê junto, fiz um pequeno apanhado que eu vou. Então, estou apenas para da doutora a foto para que eu possa registrar minha mão. Pronto, já foi alterado. Vocês querem que eu pontue os pontos em que eu fiz alteração? Foi só de redação, tá? Se foi Nada. só, não teve nada em uma alteração. Não, Não. Então de acho que não há conteúdo, não. necessidade, não. Tá bom.
O Pedro precisa registrar uma manifestação e depende do seu registro, Maria Alice. Então, já vou proceder ao registro. Pronto. Muito bem. Agora, o Pedro pode solicitar, Isso. concedido. Deixa eu já colocar aqui. Acho que já está aparecendo para os senhores aí, né? Já está assim. Então, vamos lá, vamos proceder à leitura rapidamente. Então. Com todo respeito ao voto da ilustre relatora, nosso parecer em recurso de ofício bem elucidou a questão quando assim escreveu. Então, todavia, não podemos concordar com essa proporcionalidade, né, com tal raciocínio, pois estamos diante de receitas omitidas. Ora, se as receitas foram emitidas, não é possível saber sua origem. Se foram omitidas receitas provenientes de atividades não sujeitas ou sujeitas a ICMS. Então, essa proporcionalidade, 95,95% versus 4,05%, pode eventualmente se referir às receitas não omitidas da autuada. Entretanto, não pode ser acatada de forma simplória para afastar o presente débito fiscal referente às receitas omitidas, pois simplesmente não se sabe a origem daquilo que foi omitido. Portanto, é irrelevante discutir se foram omitidas receitas provenientes de atividades não sujeitas ou sujeitas ao ICMS, pois a própria lei diz que, diante da constatação de ativos ocultos ou da falta de escrituração de pagamentos efetuados, presume-se a ocorrência de prestações de serviços tributáveis, realizadas sem o pagamento do imposto. Logo, as receitas omitidas são referentes a prestações de serviços tributáveis realizadas sem o pagamento do imposto, de modo que as receitas omitidas são tributáveis e o imposto respectivo não foi pago. Isso tudo ganha relevo diante do fato de que a atividade econômica principal da autuada ser tipicamente tributada pelo ICMS, ou seja, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal, interestadual e internacional. Então, agora eu falando. Em outras palavras, a receita declarada de ICMS correspondente a apenas 4% do total de receitas da autuada com relação à parte declarada, nada permitindo inferir que isso se mantém em relação à parte não declarada. A presunção de receita não declarada ser proveniente de operações tributáveis pelo ICMS decorre da legislação e causa a inversão do ônus da prova, bastando a autuada, portanto, provar que a origem de suas receitas foi de operações não tributadas pelo ICMS, o que não ocorreu em momento algum. Já com relação à diminuição da penalidade referente a algumas notas fiscais do item 2, temos que o fato do ICMS não ter sido destacado nos documentos fiscais não é prova de que os mesmos se referem a operações não tributadas. Referida prova deveria ter sido feita pela autuada e também requerer em seu recurso ordinário a redução da multa nos termos da legislação, tendo em vista que nada disso ocorreu, de rigor o não provimento do recurso ordinário. Portanto, somos pelo provimento do recurso de ofício e o não provimento do recurso ordinário, com o restabelecimento do AIM conforme lavrado inicialmente, apenas corrigindo os erros quanto aos meses que constam na acusação do item 2. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Muito obrigado. Cumprimento Pedro pela manifestação. Bom, então, Pedro, você está pedindo o provimento do recurso de ofício, entendendo que a parte declarada não encampa aquela concordância da representação fiscal, é isso? Do fisco, é isso? Não, entendendo que a parte declarada não pode ser simplesmente jogada. Olha, a parte não declarada também é nessa mesma proporção. Não tem nada, não pode ser feito esse tipo de coisa. Ele deveria aprovar, porque a inversão da prova fala a favor do fisco. E a segunda parte aqui é a questão da redução da multa, né? Isso. Na verdade, é a aplicação do parágrafo 2º, né, do artigo 85, né?
Sim, mas ele fala operações não tributadas. Quem tem que provar que essas operações não foram tributadas é a recorrente. Você está dizendo que não houve prova de que não é operação não tributada, é isso, né? Exatamente. Ela só não destacou ICMS. Isso não é prova de que a operação não seja tributada. Doutora Maria Alice, poderia... Então, sobre o item 2, pelo que eu verifiquei nos documentos, eu acho que foram só vendas de bem do ativo imobilizado usado, dos contribuintes que venderam. Então, e também tinha alguns ali que eram, acho que do Simples Nacional. Então, acho que eu entendi como caso também de não incidência. Eu entendi que o não destaque do imposto nesses documentos foi correto. Assim, como não, porque eu entendi que são casos de não incidência mesmo. Então, eu entendi que se aplica o parágrafo 2º, e eu entendo que pode sim ser reconhecido de ofício eu ia pelo fazer, órgão de julgamento. eu ia fazer justamente essa pergunta, é aquele demonstrativo de folha 113, não é isso? Sim, no demonstrativo de folha 113, ele relaciona todos os documentos que subsidiaram o item 2, tá? Então, a totalização dos valores constam no item 3, só que no demonstrativo de folha 113 só tem o valor das operações. Não tem nenhuma menção, nenhuma coluna indicando que quando houve ou não destaque do imposto. Mas aí, verificando um por um, eu vi que alguns não tinham destaque, eu entendi que eram operações não só sem destaque, mas também sem incidência. É que eu coloquei não destaque porque, realmente, a não incidência foi algo que eu inferi, assim, pela condição dos emitentes, em alguns deles até consta venda de bem usado, do ativo permanente. Então, é isso. Então, por exemplo, folhas 55, uma das notas fiscais que a doutora está excluindo. Aparentemente, é uma venda de imobilizado. Agora, eu preciso ver se esse imobilizado está regularmente declarado viciado. Eu preciso ver se esse ativo imobilizado, por exemplo, não foi vendido antes de 1 ano da sua aquisição. Entendeu? A gente sabe que tem decisão do TIT aí, entendendo que tem que ter pelo menos mais de 1 ano para você ser considerado ativo imobilizado. Então, é uma série de fatores que têm que ser provados pela recorrente. Aí, com todo respeito, entendo que não é a doutora que vai fazer essa prova para a recorrente, entendeu? Fora o fato de que ela não pediu. Então, não pediu, não pode ser dado de ofício. Olha, mas... É isso. Eu acho que assim também o parágrafo 2º, né, do... Só um minuto. 85? 85, inciso 5º, parágrafo 2º. O parágrafo 2º também fala operações sem incidência ou com isenção de imposto, né? Isso. Então, de qualquer maneira, aqui nessa operação, nessas notas fiscais, não teve incidência, objetivamente considerando. Se a operação em si era sujeita ou não à tributação, de qualquer maneira, não houve incidência do imposto, porque não teve destaque. Mas e se o não destaque foi errado? Pois é, mas não houve destaque. Senão, nesse caso, todas e quaisquer operações, quaisquer notas fiscais sem destaque, deveria se aplicar, o fiscal poderia aplicar 10%. Eu não procedo assim na externa. Se está sem destaque, eu aplico 5%. Objetivamente considerando, não houve incidência naquela operação, ainda que a operação em si seja sujeita à tributação. Então, o parágrafo 2º diz o seguinte: as multas previstas no inciso 3, enfim, o inciso 5º, que é o nosso caso, têm que ser reduzidas em 50% quando as infrações se referem a operações ou a prestações amparadas por não incidência ou isenção. Esta operação ser amparada por não incidência ou isenção é uma prova que cabe ao contribuinte. Quem disse que esse ativo imobilizado que ele vendeu não incide em ICMS? Ou que é isento? É que é o seguinte, né, Pedro? Também não há nenhuma afirmação de que a operação é tributada também, né?
Nós temos... Mas o fisco não precisa fazer essa afirmação. Quem tem que fazer é o contribuinte. Olha, O fisco simplesmente pega a nota fiscal não escriturada, que está comprovado, e cobra 10%. Eu não sei como o doutor Flávio, por exemplo, procede, mas eu, assim, se a nota fiscal não tem destaque, eu aplico 5%, normalmente. Bom, como fiscal externo, às vezes, eu não levo isso como um critério absoluto, porque às vezes a operação ela é tributada, mas não tem o destaque do imposto. Então, por exemplo, no caso de substituição tributária, eu considero uma operação tributada. Mas aqui, como juiz, eu entendo que uma das raras oportunidades onde o juiz pode agir de ofício é para corrigir capitulação de multa e infração. Né? No caso aí, são operações abrangidas por não incidência, né? Venda de ativo imobilizado, são veículos usados aí do que eu vi. Então, a minha tendência é acompanhar a doutora Maria Alice. No caso de levantamento fiscal, eu entendo que as presunções, elas são como se fosse um limite para o fisco, né? E as circunstâncias de fato aí vão enquadrando na verdade real dos fatos tributados. Com relação a outra alteração promovida pela doutora Maria Alice, a alteração do relato, eu tenho dúvida se não seria o caso de oportunizar a reabertura de prazo para pagamento com desconto, porque se alterou o relato de infração, né? E sem alteração da penalidade. Então, eu estou com essa dúvida em relação ao voto aí, não em relação à alteração que diminuiu a penalidade, por considerar a operação não tributada, mas em relação à alteração no relato de acusação, eu estou em dúvida se não seria o caso de reabrir o prazo para pagamento com defesa. Para pagamento com desconto, perdão. Doutor Flávio, eu acho que não, porque a penalidade foi mantida e da acusação como um todo, dá para perceber que houve só um erro na redação da acusação. Eu entendi que não se aplica, aí, nesse caso, aquele parágrafo 1º do artigo 13, porque não foi foi um erro, não teve uma mudança da acusação propriamente dita. Foi um erro só de fato da redação. Eu concordo com a Maria Alice, porque o DDF está correto, né? É só na hora de transcrever a descrição lá exordial é que houve foi realmente um lapso, né? Foi um erro de fato, não teve alteração de nada mesmo, né? E eu concordo aí com a Maria Alice. Eu acho que não é o caso de reabrir, não. Tá, eu parabenizo a doutora Maria Alice aí, os debates foram esclarecedores. Eu já adianto que eu vou acompanhar, pedindo vênia aí para o Pedro. As considerações são sempre pertinentes, mas com os esclarecimentos aí eu já adianto que eu vou acompanhar o voto da doutora Maria Alice. Também vou acompanhar a relatora. Bom, doutor Flávio, tem mais alguma intervenção? Não? Tem. Doutor Flávio, tem alguma intervenção a mais? Não, eu parabenizo aí a doutora Maria Alice pelo voto, eu vou acompanhar, e também o Pedro aí pela combatividade aí na defesa do interesse da fazenda pública.
mas no caso específico aí eu vou acompanhar a doutora Maria Alice. Vocês, eu agradeço também, agradeço ao Pedro, né, pelas considerações, pelas ponderações. Eu gostaria de ouvir dos senhores, se talvez no caso do item 20, seria prudente assim acrescentar que infere-se, né, dos documentos que se trata de operações de venda de bens do ativo imobilizado usados, não sujeito à incidência do imposto. Eu acho que seria, tendo em vista aí todas as observações do Pedro e do que nós debatemos, se complementar isso seria bem interessante, né? Tá bom, então vou só pedir... Eu vou habilitar aqui para você. Está habilitado, Maria Alice. Tá bom, só um momento. Porque aí ficaria claro que você chegou nessa conclusão justamente porque você analisou as provas e chegou à conclusão que é venda do ativo imobilizado. Eu acho que é interessante. Olha, então o item 20 ficou assim, por fim, observe que as notas tais referem-se a operações sem destaque do imposto, sendo conveniente ressaltar que, conforme se infere dos documentos fiscais, todas essas operações foram de venda de bens usados do ativo permanente, ou seja, operações sem incidência do ICMS. Ok, da minha parte, ok. Bem, então estou encerrando os debates. Aguardo com confirmação para quórum de votação. Todos confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário, parcialmente conhecido, parcialmente provido. Recurso de ofício, conhecido integralmente, não provido. A unanimidade. Julgamento encerrado. Passamos, então, ao último processo de nossa pauta de hoje. O relator é o Dr. Douglas. Centro Automotivo Nova Limeira. O voto já está registrado. Passo, então, a palavra ao Dr. Douglas para que apresente seu voto. Esse caso aqui também é um caso da operação combustão. Acho que teve até esse mesmo autuado. A gente julgou um caso semana passada, de relatoria do Dr. Flávio, que tem aí a seguinte acusação,
infração relativa a documentos fiscais e impressos fiscais, emitiu fraudulentamente nos meses montantes especificados no demonstrativo 1, as folhas 17 e 18, os documentos fiscais, no valor ali indicado, sem a correspondente saída de mercadoria do estabelecimento. Comprova a infração, a transcrição dos campos das notas fiscais eletrônicas relacionados ao demonstrativo 1. O procedimento administrativo foi instaurado em desfavor do autuado, com fundamento no inciso 2 do artigo 31 e seu parágrafo 2º do RICMES. A Solidária e o contribuinte autuado apresentaram defesa, na verdade, a Solidária apresentou defesa e o contribuinte autuado e solidários apresentaram defesa conjunta. A Fazenda apresentou manifestação fiscal, teve a decisão que julgou procedente o AIN e teve a interposição de recurso ordinário só pelo solidário. A representação fiscal apresentou contra-razões ao recurso ordinário, pugnando pela manutenção da decisão proferida em primeira instância, e apresentou ainda relatório de autuações referente ao autuado e solidário, com gráficos. Os autos foram incluídos em sessão de julgamento perante a colenda na Câmara Julgadora, em que houve por bem converter o julgamento de diligência nos seguintes termos: em face do exposto e tendo em vista a necessidade de busca da verdade material, propõe a conversão do julgamento em diligência para que, no prazo máximo de 15 dias, contados a partir da data da publicação da decisão da colenda Câmara Julgadora, a recorrente informe, acompanhado de elementos documentais, e, caso julgue conveniente, esclareça sobre as informações nele contidas acerca do eventual existente de AIN contra ela lavrado e cuja acusação fiscal consiste no creditamento indevido do ICMS, decorrente de operações mercantis representadas nas mesmas notas fiscais eletrônicas, objeto do presente AIN. O solidário informou que teria sido lavrado contra si o AIN 4121-6591, com notas constantes presentes autos. Os autos foram remetidos para o FR atuante para que se manifestasse sobre os documentos juntados de diligência, que concluiu: exposto seja porque a petição é extemporânea, seja porque a questão de outros AINs é extra-petita, seja porque a petição não traz nenhuma informação que contrapõe a presente autuação, o AIN merece ser mantido na forma como foi lavrado. A representação fiscal apresentou a sua manifestação sobre a diligência, concluindo: entendemos que é de rigor a manutenção do AIN e da responsabilidade solidária, atribuída à empresa solidária aí, recorrente, como bem acentuou o seu autor de feito, em sua manifestação não há qualquer correlação entre as notas fiscais constantes presentes em AIN e as notas fiscais elencadas no AIN 4121-6591, notas essas citadas em sua petição. Não há convergência de números das notas, períodos de emissão e dos respectivos emitentes. Há que se ressaltar que os AINs citados relatam condutas infracionais distintas, que não se confundem. O presente AIN versa sobre a emissão fraudulenta de documentos fiscais, sendo que a recorrente foi incluída no polo passivo da obrigação tributária na qualidade de responsável solidário, por ter participação ativa na fraude perpetrada. Por sua vez, o AIN, lá indicado, trata do creditamento devido do ICMS, da escrituração de notas fiscais que não correspondem à entrada de mercadorias no estabelecimento. É o relatório, passo ao voto. Na verdade, a Câmara que analisou anteriormente, a nona Câmara, queria saber se tinha um auto lavrado, tal como teve lavrado no caso que a gente julgou na semana passada, que o Dr. Flávio foi relator, e nesse caso ficou comprovado que não tem correlação, né? O auto de infração lavrado contra a Solidária não tem correlação, tá? É só essa explicação aí quanto à questão da diligência. E aí passou ao voto. Então, quanto à efetiva realização das operações mercantis, são as alegações do contribuinte, situação cadastral regular do emitente das notas fiscais conforme consultas públicas realizadas junto ao Sintegra na época das operações, e inexistência de dever jurídico por parte da recorrente
de fiscalizar a conduta daquele com quem transaciona. Só aquelas alegações comuns à boa-fé e tudo mais, aí eu usei aqui um trecho do voto que eu sempre uso para as alegações de boa-fé. Então, quanto à alegação de boa-fé, utilizamos por analogia o requisito disposto no artigo 59 do RICMES. Prevê que o direito ao crédito CMS é condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: demonstração da efetiva existência da operação de aquisição de mercadorias, comprovação de que o adquirente verificou a regularidade fiscal do fornecedor na data da operação. Aí, em outros termos, a alegada boa-fé deve preencher requisitos que dependem de prova, que não ocorreu no caso em questão. Aí tem a questão lá do recurso especial repetitivo da STJ, a súmula 509 da STJ, que eu vou evitar de ler aqui. E aí, com relação ao julgamento da STJ, teria que comprovar que o emitente que o adquirente verificou a regularidade fiscal do alienante, no estado se integra, demonstração da veracidade da compra e venda efetuada, existência de prova de pagamento ao alienante, cujos notas fiscais foram declaradas inidôneas, aí no caso de inidoneidade, declaração de inidoneidade posterior à celebração do negócio jurídico, efetiva a consequente emissão das notas fiscais. Por outro lado, não houve a comprovação do preenchimento dos requisitos acima elencados, de modo que não há que se falar em boa-fé. Também quanto à alegação de que não dever jurídico de fiscalizar os atos e comportamentos de vendedores, artigo 22A da Lei 6374, que eu vou deixar de ler. Então, de acordo com a legislação acima, é dever do contribuinte, no caso, a solidária, deve sim fiscalizar as pessoas com quem transaciona, ainda mais com empresas com antecedentes, como é o caso da autuada principal. A redução da penalidade imputada, mediante consideração do artigo 527A do RICMES. No caso em questão, o recorrente deveria ter comprovado não ter agido com dolo, fraude ou simulação, mas alegou sua boa-fé sem apresentar argumentos ou provas suficientes para tanto. Solidário requer a aplicação do artigo 527A, que dispõe, vou deixar de ler, merece destaque o fato de que não houve sequer a tentativa de refutar os argumentos e pontos que levaram a fiscalização a concluir que Solidário teria agido com dolo, fraude ou simulação. Também não há que se falar que preencheu os requisitos para a redução da multa, uma vez que os antecedentes fiscais do recorrente também não favorecem. Deste modo, deve ser negado provimento ao recurso quanto a este ponto. E a aplicação do princípio da preservação da empresa é uma alegação que o contribuinte faz. Quanto a este ponto, eu peço o Vênia para transcrever os trechos da decisão recorrida, que me utilizo como fundamento e razão de decidir. Aí, sobre os pedidos amparados no princípio da continuidade da atividade empresarial, manutenção dos empregos, preservação da livre iniciativa e proteção da dignidade da pessoa humana, manifesta-se que a atividade de fiscalização tem o condão de proteger a concorrência leal e garantir a arrecadação dos tributos devidos e amparado em lei, para prover os recursos financeiros essenciais para a manutenção da atividade estatal, tais como saúde, educação e segurança. Portanto, a identificação e autuação de pessoas que atentem contra a ordem tributária é ferramenta imprescindível para a preservação da dignidade de toda a coletividade, uma vez que os cidadãos dependem da prestação de serviços públicos e estes não são fornecidos a partir da aplicação de recursos financeiros obtidos pela arrecadação tributária. E estes são fornecidos, desculpa. Conjuntamente, a atuação do fisco é primordial para a continuidade da atividade empresarial dos que seguem os regulamentos tributários vigentes, garantindo a existência de um ambiente concorrencial saudável e isonômico para as empresas, preservando a economia e os empregos. Aí eu concluo aqui, merece destaque o fato de que o princípio da preservação da empresa entra em choque com alguns princípios de maior relevância, que seriam da igualdade e da livre concorrência, uma vez que a recorrente seria beneficiada de forma desigual, podendo praticar concorrência desleal. Então, desse modo, conheço do recurso ordinário e nego o provimento, assim como o voto, presidente. Está desligado, presidente. Cumprimento o doutor Douglas pelo voto muito bem fundamentado. O processo está em discussão. Também cumprimento o doutor Douglas e vou acompanhá-lo. Estamos de acordo, senhor presidente. Cumprimento o doutor Douglas aí pelo voto. Em relação ao processo da semana passada,
embora seja bem parecido, tem bastante diferença entre um e outro, né? No outro caso, nós demos provimento ao recurso da transportadora, mas tinha havido um combate em relação aos incisos da solidariedade, que não foi feito nesse caso, e também em relação às circunstâncias de fato, né? Restou demonstrado lá naquele processo a outra infração, e nesse processo, pelo contrário, a prova vai no sentido de que não houve autuação da transportadora, né? Então, eu vou acompanhar o Dr. Douglas nesse caso. Também estou acompanhando o relator. Bom, então eu encerrei os debates. Eu aguardo, então, confirmação para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada, proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário conhecido integralmente, negado provimento à unanimidade. Julgamento encerrado. Com este julgamento, então, estamos encerrando a sessão. São 4 julgamentos para frente. Sessão encerrada. Declaro, então, encerrada a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço a todos. Uma boa semana. Cumprimento aí pela boa produtividade, mais uma vez. E estaremos juntos aí a semana que vem. Acredito o Dr. Flávio pediu afastamento, né? Acho que mais para abril, né?